Então vamos dar uma recapitulada aí, não vale a pena ver de novo, certo? A gente está trabalhando então, ok? Então nós falamos da sensibilização periférica, ok? Essa sensibilização periférica normalmente acontece através de lesão, gera um processo inflamatório. Esse processo inflamatório gera o quê? Mediadores inflamatórios que vão sensibilizar o quê? Aquela terminação sensitiva. É isso? Ou seja, vai gerar potencial de ação. Tá bem? Esse potencial de ação é conduzido até a medula espinhal. A medula espinhal, nós temos duas vias, né? Uma via rápida, porque a fibra é uma fibra tipo A delta, é fibra mielinizada, então possui bainha de mielina, né? Então o potencial de ação vai pelos nódulos de Ravieri aos pulinhos, ok? Ou seja, não aos pulinhos, né? Vai se propagando com milésimos de segundos mais rápido. Ela é conduzida até onde? A via neoespinhal até o tálamo. No tálamo, ela chega na mesma região do tato, certo? Então aqui eu já começo a ter o quê? Um aspecto discriminativo. Depois ela é reconduzida aonde? Do tálamo para o córtex sensitivo. E no córtex sensitivo, você tem o que nós chamamos de somatotopia. Topia, ou seja, tem mapeado no córtex sensitivo, na parte do córtex sensitivo, todo o seu corpo, dedinho e tal, só não tem das vísceras, certo? Então você tem um mapeamento da onde está doendo, que tipo de dor que é, ou seja, aspecto discriminativo. Então, podemos dizer que a via neoespinothalâmica é uma via mais rápida, não é isso? Porque é a fibra tipo A delta, ela chega na mesma região do tato, então aqui você já tem um aspecto discriminativo. Depois é reconduzido ao córtex sensitivo, onde você tem o quê? Lá você tem a somatotopia, também da característica discriminativa. E, é claro, induz o quê? Lá nos neurônios, COX-3, prostaglandina, aumenta o quê? A sensibilidade neuronal, tá bem? E eu tenho uma outra via, uma via que é conduzida por fibras do tipo C, ela é uma fibra amielínica. Toda vez que você vê A na frente é negação, então ela desprovida de bainha de mielina, então ela tem que ficar, né, positiva, toda ela, para gerar potencial de ação. Tá bem? Por isso é milésimos de segundos mais lenta. Essa via paleoespinotalâmica, ela é polissináptica, inespecífica, né? Inespecífica, ou seja, ela para no núcleo magro da RAF, depois no lóculo ceruleus, outra retransmissão para substância cinzenta periaquidutal, substância negra ou nigra, depois no tálamo. Mas no tálamo ela não chega na mesma região do tato, ela chega no núcleo intralaminar do tálamo. Depois é reconduzida para o hipotálamo, que dá a característica o quê? Afetiva à dor. A dor. Ok? E depois para o córtex sensitivo. Então aqui nós falamos que transmite a dor lenta, né? Então aqui a dor rápida. Tudo bem? Bom, a via paraespinotalâmica vai ativar determinados núcleos, tá bem? Que núcleos da formação? Núcleos da formação reticular, tá certo? Núcleo magro da RAF, lóculo ceruleu, substância cinzenta periaquidutal, substância negra, para depois ser retransmitido para o tálamo. Então nós podemos dizer que nós temos quais são os alvos farmacológicos, né? Um primeiro alvo farmacológico é do processo inflamatório, onde eu tenho a síntese de vários mediadores, mas não vou dar um foco nos prostanoides. A nível de medula também induz o quê? Induz a COX-2, onde eu tenho o mecanismo de amplificação. Então vem lá do processo inflamatório, aquele estímulo, libera substância P e glutamato.
Substância P vai induzir o quê? A COX-2, prostaglandinas. Vai sensibilizar o quê? Os receptores. E o glutamato se liga em dois receptores, receptor AMPA e o receptor NMDA. Receptor AMPA vai gerar potencial de ação e conduzido, é chamado potencial a curto prazo. E no receptor NMDA é o potencial a longo prazo. Só que ele gera o quê? Óxido nítrico, e o óxido nítrico atua de forma retrógrada, liberando maior quantidade de neurotransmissores. Isso aqui nós chamamos de amplificação medular. Então nós temos aqui a nível de medula também a síntese do quê? De COX-2, sensibilizando. É um outro alvo farmacológico. E o outro alvo farmacológico é onde? É o 3. Ou seja, lá COX-3, sistema nervoso central, sensibiliza todo o córtex sensitivo. Então nós temos periférico, medular e central. São os 3 alvos farmacológicos. Ok? Bom, a via paraespinotalâmica ativa alguns núcleos da formação reticular do tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. Tá bom? MPB. Que núcleos são esses? Núcleo magno da RAF libera serotonina. Está relacionado com humor. Não é isso? O indivíduo com dor não fica bem-humorado. Locus coeruleus, noradrenalina, está relacionado com alerta. Você não dorme. Não é isso? Com dor. Substância negra, está relacionado com tônus muscular. Dependendo do tipo de dor, se é músculo esquelético, aumenta ainda mais. Então, aí depois, aumento do tônus gera mediador. Mediador gera dor, então retroalimenta o processo. E na substância cinzenta periaquidutal, libera o quê? Acetilcolina, e está relacionado com a memória da dor. Certo? Bom, só que a serotonina, uma vez liberada, ela também, principalmente na substância cinzenta periaquidutal, certo? Núcleo magro da RAF e locus coeruleus, a liberação de encefalinas. E o que são as encefalinas? São opioides endógenos. Tá bem? Opioides endógenos. Então, eles modulam. O que é modular? Equilibrar, não é isso? Eles modulam a transmissão dolorosa, porque, na verdade, a transmissão dolorosa não é geração de potencial de ação, é excitabilidade. Então, eles modulam, porque os opioides são o quê? Depressores, né? Depressores da neurotransmissão, tá bem? Então, eles modulam o processo, ou seja, diminui aquela transmissão dolorosa que está em excesso. Tudo bem? Então, aqui você tem um mecanismo já de modulação. Vou colocar A para não confundir. Um mecanismo de modulação aqui. Muito bem. Depois você tem uma via serotoninérgica que parte do sistema límbico, substância periaquidutal, núcleo magno da RAF. É uma via, é um neurôniozinho que desce, rico em serotonina. E essa serotonina é liberada onde? É liberada na medula. E na medula nós temos o que nós chamamos na substância gelatinosa um interneurônio. Ó, ele intercomunica os neurônios. Rico em opioide endógeno. Então a serotonina estimula esse interneurônio a liberar opioide endógeno. Então você já tem uma modulação também o quê? A nível medular e a nível de formação reticular. Modula o processo doloroso. Bom, então tá lá a via serotoninérgica. Ok? Estimulando o quê? Estimulando a substância gelatinosa, né, que é o interneurônio, a liberar opioide endógeno na medula. E aqui, a nível de formação reticular, especificamente no núcleo magro da RAF, substância cinzenta, principalmente periaquidutal, você também libera o quê? Opioide endógeno. Tá bem? Opioide endógeno. Bom, por que eu estou falando? Como que o opioide endógeno vai agir? O opioide, nós já sabemos o mecanismo celular dele. Está aqui o mecanismo celular. O opioide se liga no receptor mu, kappa, delta e sigma, que está acoplado a uma proteína G inibitória, inibe a adenilata ciclase, diminui o AMP cíclico intracelular.
Ponto. A AMP cíclico é um segundo mensageiro. Então, ele vai diminuir o AMP cíclico tanto pré-sináptico como pós-sináptico. Pré-sináptico vai ter um efeito, pós-sináptico vai ter outro. Vamos lá, pré-sináptico, o que acontece? Pré-sináptico, a diminuição do AMP cíclico diminui a entrada de cálcio. Se diminui a entrada de cálcio, diminui a liberação do quê? De neurotransmissores. Então, aqui você diminui a liberação aqui na fenda sináptica de neurotransmissores. Ok? Pós-sináptico é o mesmo mecanismo. Mu kappa delta sigma, acoplado à proteína G, vai resultar em diminuição do AMP cíclico. A diminuição do AMP cíclico pós-sináptico abre canalzinho o quê? De potássio. Potássio é um íon positivo, então você vai deixando ela o quê? Extremamente negativo. Então leva um processo de hiperpolarização. Hiperpolarização. Tá bem? Então você vai precisar de muito sódio para gerar o potencial de ação. Então dessa forma atua tanto a nível medular como a nível central pelo mesmo mecanismo. Curiosidade, quando você bate, machuca e você passa a mão, certo? Você está ativando as fibras A, beta. E a A-beta estimula o quê? O interneurônio inibitório localizado na substância gelatinosa a liberar o quê? Opioide endógeno. Então, você modula também o processo doloroso. Tá certo? Então, você tem uma modulação central e uma modulação o quê? Periférica. Aqui, então, se explica o quê? O pessoal, às vezes, que utiliza massagem, aqueles toques, né? Para tentar alívio da dor. Tá bem? Por quê? Perifericamente, você estimula as fibras A delta a liberar, né, a estimulação o interneurônio inibitório a liberar o quê? O opioide endógeno. Então você modula perifericamente. E eu consigo também entender que quando eu utilizo, por exemplo, um antidepressivo, inibe recaptação, tá? Pronto, acabou. Aí ele pode ser seletivo para serotonina, serotonina e noradrenalina ou inespecífico. Então, de maneira geral, ele vai promover o quê? O aumento de serotonina, tanto a nível do sistema nervoso central e também a nível medular, a nível o quê? De tronco encefálico. Então, vai estimular aquela via, se aumenta a serotonina, a via serotoninérgica, a liberar o quê? Uma maior quantidade de opioide endógeno. Por isso que os antidepressivos são utilizados como coadjuvantes nos processos de dor crônica. Tudo bem? Bom, sabendo isso, então nós temos quais são os alvos farmacológicos? Periférico, medular e central. Aonde que os AINES atuam? Os AINES atuam periférico, alguns medular, alguns central. E os opioides atuam onde? Atuam central e medular. Professor, e os antidepressivos, anticonvulsivantes, eles são coadjuvantes. Coadjuvantes terapêuticos, tá bom? Se ele estiver com dor aguda, ele não vai funcionar. A dor crônica vai, à medida que você vai utilizando, você vai melhorando o sistema de modulação da dor. Porque nós sabemos que os antidepressivos funcionam o quê? Funcionam depois de 3 semanas, né? Então, nesse processo, eles são coadjuvantes. Bom, sabendo então quais são os alvos farmacológicos, vamos falar então da farmacoterapia. Nós temos primeiramente os AINES, eu tenho que saber o mecanismo de ação dos AINES. Qual que é o mecanismo de ação? Inibir a COX-2. E no sistema nervoso central, a COX-3. Certo? Então, esse é o mecanismo básico. Depois eu tenho que saber o quê? Se ele tem outro mecanismo, como por exemplo, inibição de radicais, inibição da lipoxigenase. Isso aqui é o plus, né? Que alguns AINES apresentam. Tá bom? Então tá lá, inibir a COX, aqui é só o efeito do TGI, isso aqui é o efeito adverso, porque eles não são seletivos. Aí os seletivos, COX-2. Aí depois você tem COX-3. De que forma que se liga na enzima? Irreversível, vai lá e destrói. Reversível competitivo, liga e desliga. Compete com ela. Né? Reversível e não competitivo. Então tá lá. São as 3 formas de inibição da enzima. Tá bem? Então, inibição, vai lá, ligação covalente, que vocês viram lá na química.
tá bom? Sítio de ligação da enzima, competindo no substrato natural, tá lá, reversível competitivo. E aí, ó, liga-se o sítio não competitivo do ácido araquidônico após se ligar à mudança da isoforma, conformação. Tudo bem, altera a conformação da enzima. Ou seja, irreversível, reversível competitivo e reversível não competitivo. Isso aqui o que que é? Se tiver outras ações, são o plus que ele apresenta, tá? Inibir radicais livres, remover radicais livres, ter uma ação na lipooxigenase. Então, isso aqui são tudo plus. Tá lá. É o plus que, às vezes, alguns AINES apresentam. Tá certo? Então, dos AINES. Vamos falar um pouquinho mais especificamente dos AINES, então. Ele tem ação periférica, medular e central. Isso varia de AINES para AINES. Vamos falar do paraminofenol, conhecido como paracetamol. Qual que é a ação dele? A ação dele é mais onde? Na COX-3. E onde está a COX-3? No sistema nervoso central. Por isso que ele tem uma ação mais o que? Analgésica e antipirética. A ação anti-inflamatória na periferia dele é pequena. Por isso que é utilizado em dores moderadas, minorreia, mialgia, artralgia. Tá bem? O problema dele é a hepatotoxicidade, né? Onde que vai estar atuando mais o AINES? Na ciclooxigenase 3. Perifericamente, na COX-2 aqui ele tem menor ação. Se tiver lá com uma unha encravada tomar o paracetamol, não vai desinchar, não vai diminuir a vermelhidão, tá bom? Vai no máximo aliviar a dor, que é onde? Central. Mas se tiver um periférico muito intenso, nem ele vai dar conta. Outros derivados, fenilacético. Acético. Vamos lá, quem que são? Diclofenaco. Tá bem? Qual que é o mecanismo de ação dele? Ele não é seletivo. Ele atua na COX-2 e também na COX-1. COX-1 está relacionado ao TGI. TGI, efeito gástrico. Não é desejado. E o COX-2, a inflamação. Ele atua de forma o quê? Reversível competitivo. A maioria dos AINES atua reversível competitivo. Você observar. Outra coisa, diminui a concentração de araquidonato intracelular, né? Muito bem, isso aqui é o plus dele. Se concentra no líquido sinovial. Isso aqui é o plus que ele apresenta também. Tudo bem? Muito bem. Aí é utilizado em artrite, artrose, espondilite, ou seja, músculo esquelético e articular. Por quê? Ele se acumula no líquido sinovial. Tá bem? Ele tem vários sais, né? Eu tenho sal sódico, o sal potássico, e eu apenas achei uma referência bibliográfica, que é isso aqui, ó. Que antes a gente só ficava só com a monografia do laboratório, que é Patrícia Ante, Os Segredos em Farmacologia. Um livrinho curtinho para você fazer revisão antes da prova. Tá bem? É só para revisar o conteúdo. Agora, para quem gosta de resumo, tá aqui o resumo. Então, só nesse livro que eu encontrei que o sal sódio tem uma ação sustentada, enquanto que o potássio tem uma ação aguda. Então, se eu tenho uma ação sustentada, vai ser utilizado mais aqui em processos crônicos. E aqui, se tem uma ação rápida, processos agudos. Onde que eu tenho processo agudo? IRA, não é isso? Autolimitado, 7 dias. Infecções respiratórias agudas, amidalite, faringite, laringite, sinusites. Ok? Processos crônicos. Artrite, lordose, escoliose, e aí vai. Tá bem? São processos crônicos, né? Artroses. Ok? Você vai utilizar ação sustentável. O diclofenaco, o colesterol é conhecido como Flotac. Bem, ele melhora a absorção e a facilidade de administração, né? São de 70 miligramas, 2 por dia, né? Tá resolvido o problema. Tá bem? Ok? Então eu tenho aqui 140 miligramas dia, 2 tomadas. Então tá lá, o diclofenaco atua na COX-2, periférica. Então tem uma notada ação o quê? Anti-inflamatória. Ele tem ação antipirética e analgésica? Tem. Entendeu? Mas a ação dele é mais o quê? Periférica. Tá bem? Periférica. Tá bom? Quando comparado a outros AINES, tem outros que são mais específicos, né? Atua, como ele não é seletivo, atua na COX-2 e na COX-1. COX-1 está no TGI, produção de prostaglandina endógena. Então,
Ele tem notada também efeito o quê? Efeito, tá bom? O que ele faz mais? Recapta, né? O ácido araquidônico, né? Então pega o araquidônico e retorna de novamente ao fosfolipídio de membrana. Muito bem, se ele tem essa atividade, isso aqui é o plus. Se concentra no líquido sinovial, então isso aqui também é o quê? É o plus, então é utilizado em músculo esquelético. Tá bom? Derivados indolacéticos, conhecido como indometacina. Ela caiu em desuso, mas eu vou falar para vocês. Assim como são duas que atuam de forma irreversível. É ela, indometacina e o acetil salicílico. Se liga na COX de forma irreversível. Irreversível. Destrói a enzima. Então tem anotada a ação anti-inflamatória. E aí, segundo a literatura, diz que inibe diretamente a fosfolipase A2. Tá bem? Ela é muito utilizada em dor de origem neoplásica, ou seja, paciente com CA, né? Mas tem notado efeito gástrico. Tanto é que em experimentos, o pessoal da pesquisa utilizava a indometacina, além do álcool, né? Utilizava a indometacina para induzir úlcera, para depois trabalhar com os extratos, né? Para verificar isso aí, né? Se tem ação ou não. Então, ela tem notado efeito gástrico também. Então, atua tanto na COX-1 como na COX-2. Se é na COX-1, vai causar o quê? Distúrbios gastrointestinais. Tá bem? E na COX-2, notada ação anti-inflamatória. Qual que é o outro mecanismo dela? Qual que é o plus que ela possui? Plus que, segundo a literatura, diz que inibe a fosfolipase A2. Então, esse é o plus que ela apresenta também. Tá certo? Cetorolaco de tromentamina. Cetorolaco. Atua de forma o quê? Reversível competitiva, conhecido como Toragesic. Ele possui maior ação o quê? Analgésica. Se possui uma ação analgésica, provavelmente ele tem ação mais onde? Sistema nervoso central, do que anti-inflamatório antipirético. Tem ação anti-inflamatória? Tem, mas tem maior ação analgésica. Tá bem? Por isso que podem ser associados com ARNs, que tem uma maior ação periférica. Tá bom? Então, ou seja, ele tem uma maior ação central. Se o foco da dor é a inflamação, é o processo inflamatório, então ele vai ser associado, por exemplo, cetorolaco mais cetoprofeno. Cetorolaco mais diclofenaco. Mais naproxeno, ou seja, ARNs que possuem uma ação que anti-inflamatória mais periférica, porque ele tem uma maior ação onde? No sistema nervoso central. Tá bem? Derivados fenilantranílico, conhecido como fenamatos. Quem que são os fenamatos? Ácido mefenâmico, né? Fenamatos, ó. Mefenâmico. Ó. Fenamatos. Atua de forma reversível, não competitiva na enzima. Ok? Tem uma ação periférica, COX-2, não é seletivo. E o que ele tem de plus? O que é o plus dele? Plus, ele tem uma ação antagonismo direto sobre os receptores da prostaglandina. Se tem essa ação, é utilizado em dismenorreia. Poderá ser utilizado também na enxaqueca menstrual. Tá bem? Mas principalmente na dismenorreia. Pode ser trabalhado também. Ok? Então tá lá, ó. Ele atua na COX-2, também na COX-1, então tem o efeito gástrico. A ação dele é mais periférica. E o que ele tem de plus? Plus dele é o que? Antagonismo sobre os receptores, que a prostaglandina nós sabemos que promove o quê? Contração do útero e dá a cólica, né? A dismenorreia primária. Então ele vai antagonizar o efeito da prostaglandina. Esse é o plus que ele apresenta. Tá bom? Clonixonato de lisina, conhecido como Dolamin, atua de forma reversível e competitiva. Tá bem? A ação dele é mais o quê? Na medula e no tálamo. Se é na medula e no tálamo, aonde? É mais o quê? Principalmente no sistema nervoso central. Por isso que pode ser associado com outros ARNs na periferia. Vamos lá. Então ele tem ação periférica? Tem, mas menor. Qual que é a ação dele? Mais aonde? No tálamo, né? E sistema nervoso central, ou seja, na COX-3. Essa é a ação. Então tem mais ação analgésica. Podendo ser associado com o quê? Podendo ser associado com outros ARNs. Tem maior ação o quê? Periférica. Tá bom? Derivados pirazolônicos. Quem são os pirazolônicos? Tem dois aqui. Primeiro é a dipirona. Qual que é a ação dela?
inibir de forma reversível a COX-3. Tá bem? Então, tudo de forma reversível e competitiva onde? Na COX central. Então, sistema nervoso central. Se é no sistema nervoso central, vai ter uma notada ação o quê? Analgésica e antipirética. E o que ela tem de plus? Principalmente na ação antipirética, ó, inibe a IL-8. Nós já vimos na fisiopatologia da febre que existe uma via independente da produção de prostaglandina e desregula o termostato diretamente, certo? Que é a via independente de prostaglandina. Então, ela tem esse antagonismo a IL-8. Tá bom? Então, por isso é utilizada em febre, em dores severas. Então, tá lá, COX-3, mas a ação dela onde? No sistema nervoso central. Ação analgésica, uma maior ação analgésica e antipirética. Então, se você tiver lá um encravado, uma martelada no dedo mesmo, que tenha lá dor, calor, rubor e edema, ele não vai funcionar adequadamente. Vai precisar associar com outros AINES. No grupo disso aqui nós temos quem? A fenilbutazona, também caiu em desuso. É a butazolidina, ou butazonil, vendia-se muito. Atuava de forma reversível e competitiva. Tem uma potente ação anti-inflamatória, mas também, como não é seletivo, tem um efeito gástrico muito pesado. E o que ela tinha de plus? Era isso aqui, ó, efeito uricosúrico. O que é efeito uricosúrico? Reduzia, né, a reabsorção, então diminuía o ácido úrico. Então, na artrite gotosa, tá bom? Na artrite gotosa, certo? Tá lá. Efeitos tóxicos, nós temos o quê? Hemorragia e perfuração gástrica, né? Porque o efeito é muito acentuado. E, é claro, todo AINES é contraindicado para renal crônico, né? Então, tá lá a fenilbutazona, notada ação o quê? Anti-inflamatória. E o que ele tem de plus? Diminuição de quê? Ácido úrico. Diminuição do ácido úrico. Tá bem? Ação o quê? Na COX-2. E aí, aqui o efeito gástrico, no TGI. Notado efeito gástrico. A ação dela é mais o quê? Periférica. Derivados do ácido propiônico. Quem que são os derivados propiônicos? Aí, tá lá, o AINES do farmacêutico, ibuprofeno, né? Certo? Ibuprofeno atua de forma reversível e competitiva, atua no sistema das cininas. Então, se cininas eu já sei, BK, bradicinina, tá bom? Diminui a produção, estabiliza a membrana dos ossomos, uso terapêutico, tendinites, menorreia, né? Então, até uma certa concentração, ele é MIP, tá bem? Até uma certa concentração, ele é MIP. Aumentou a concentração, ele é prescrição. Ok? A ação dele é mais o que? Periférica. Tem ação central? Tem também. Tem ação antipirética. Porque todo AINES tem, mas não comparado. Se comparar, por exemplo, ação antipirética do ibuprofeno e ação antipirética da dipirona baixa mais rápido a febre do que o ibuprofeno, né? Ela já tem ação mais central. Mas ele tem ação central também, dentro dessa ação antipirética. Naproxeno, também, dependendo da concentração, tem ele MIP. Dependendo da concentração, ele é com prescrição, tá bom? Qual que é a ação dele? Ó? Reversível competitivo na COX, alívio moderado da dor, inflamação moderadamente, principalmente músculo esquelético e tecidos moles. Ele tem uma afinidade com esses tecidos, tá bem? Não me pergunte por quê, tá? Utilizado em osteoartrite também. Então ele tem também das duas formas. Naproxeno tem simples e naproxeno sódico. O sódico, naproxeno sódico, que melhora a absorção e a ação, tá bem? Diferente do diclofenaco lá, né? Aqui o sal sódico dá uma rápida absorção e uma rápida ação, tá bem? Conhecido como Flanax. E o naproxen é o simples, tá bom? Então o que ele tem? Ele atua na COX-2 inflamação, tem o efeito gástrico também, ok? A ação dele é mais o que? Periférica. O que ele tem de plus? Plus atua onde? Músculo esquelético. Então, em quadro de tendinite, bursite,
né, pode ser utilizado. E em tecido mole, por exemplo, na dismenorreia, pode ser utilizado também, ou doença inflamatória pélvica, né, pode ser trabalhado ele também. Cetoprofeno, então desse grupo aqui é um dos que tem, né, uma ação bacana, tá bom? Ele atua de forma o quê? Reversível, competitiva na enzima. Tem o plus, o que é o plus dele? Inibir a lipoxigenase, estabilizar a membrana lisossomal, antagonizar a bradicinina e um dos principais é o quê? Bloquear os receptores NMDA ou N-metildiaspartato. Por isso, sendo utilizados em processos de dor crônica, né? Dores crônicas. Tá bom? Ou quando você quer um efeito mais prolongado. Tá bom? Então, atua onde? Perifericamente, notada ação anti-inflamatória. O que ele tem de plus? Inibir a COX-2 também na medula e bloquear o que? Os receptores NMDA. É o que ele tem de plus. Ou seja, diminui o que? Diminui a amplificação medular da dor. Tá bem? Bloqueando os receptores NMDA, diminui o óxido nítrico, consequentemente diminui a liberação de neurotransmissores. Então diminui a amplificação. Tá bem? Bom, atualidade, o que nós temos de atualidade aí? Aí nós temos então o loxprofeno, que é conhecido como Loxonin, um fármaco da atualidade. Ele é um profármaco, isso que diferencia. Então, isso é um profármaco, né? Facilita então a sua ação, porque ele não vai evitar o metabolismo de primeira passagem. E ele é um potente de ação o quê? Analgésico. Então, ele é metabolizado. O que é um fármaco, né? Um profármaco, você já sabe. Metabolismo de primeira passagem, ele vai resultar um metabólito. Aí, o metabólito dele que é ativo. Tá bem? O metabólito dele que é ativo. E as indicações, né? Artrite, artrose, escápula humeral, processos inflamatórios musculares, lombalgia, artralgia, então tem ampla utilização dele. Tá bem? Como também no trato respiratório, né? Quando fala trato respiratório, o quê? Nas iras. Amidalite, faringite, laringite. Tá bom? Metabolizado pelo citocromo P450, excretado na urina. Derivados oxicans. O que eu já diferencio os oxicans dos outros AINES? Nós vamos falar que já especificamente aqui, ó, é o tempo de meia-vida mais prolongado. Tá bem? Tempo de meia-vida mais prolongado. E outras ações, né? E eu vou colocar aqui a seletividade, né? Vou colocar o meloxicam, né? Meloxicam é o seletivo para a COX-2, né? É o que diferencia eles. Então, a molécula primeira é quem? O piroxicam. O que ele tem diferente? Tempo de meia-vida. Atua onde? De forma reversível e competitiva na COX-2 periférica. Então, tem notada ação anti-inflamatória. Aí associaram com o quê? Piroxicam com a beta-ciclodextrina. Deu uma maior solubilidade ao piroxicam. E aí, consequentemente, o quê? Uma maior ação. Tá bem? Então, o piroxicam atua onde? Perifericamente. Não é seletivo, então tem os distúrbios gastrointestinais. Certo? Então a ação dele é mais periférica. O que tem de plus? É o tempo de meia-vida. Ok? O que se nós observarmos, ó, então nós temos aqui os AINES, uma tabelinha com os AINES, dose máxima, e vamos observar o tempo de meia-vida, ó. Ok? Tempo de meia-vida. Observem, quando comparado aos outros AINES, ó, é os que têm o maior tempo de meia-vida. Ok? Mais prolongado. E aí, dentre eles, vão se diferenciar também. Tá bem? O que tem do maior é quem? É o tenoxicam. É o que tem o maior tempo de meia-vida de todos os oxicans. Se os oxicans já têm um tempo de meia-vida maior,
O tenoxicam entre eles é o que apresenta maior. E o que a gente diferencia? O meloxicam, ele é seletivo para COX-2, é o que diferencia. E aqui, é claro, o piroxicam, a molécula que deu início a todos os oxicans. É a vovó, né? Tá bem? Tá lá, o tenoxicam, o que ele diferencia? Dos oxicans é o que tem o tempo de meia-vida maior. Tá bem? E aí a mesma ação, né? Ação anti-inflamatória, né? Utilizado em dores crônicos, em pronto atendimento, é muito utilizado esse quadro aqui. O meloxicam, ele já foi o primeiro COX seletivo, gente. Foi o primeiro COX, né, 2 seletivo. Depois surgiram outros. Por isso utilizado em artrite, artrose, né? Primeiro, ele é seletivo para COX-2. Então, é claro que a tendência é ter menor efeitos gástricos. E o problema dos AINES são os efeitos gástricos e renais, né? Mas os efeitos gástricos. Por isso, muito utilizado em associação na manipulação. Tá bem? Então tá lá, meloxicam. Atualidade, lornoxicam. Olha só, o que ele tem de diferente? 2 vezes mais potente do que o tenoxicam. Tá bem? 2 vezes mais potente que o tenoxicam. Certo? É o que ele tem de diferente aqui. Metabolizado pelo citocromo P450 e vai. Derivados fena-sulfa-meta-monossulfanila. Enrola até a língua para falar, né? Mas se eu falar nimesulida fica mais fácil, né? A nimesulida. Eu coloquei um ponto de interrogação aqui porque o meloxicam, ele não é novinho. O meloxicam é da década de 90, né? Quando eu formei. Então foi o primeiro a sair. Depois, não demorou 6 meses, o Scaflan, que era da Schering, alterou a bula dizendo que ele tinha a nimesulida, tinha também uma ação para COX-2, né? Então teria um menor efeito gástrico também. E aí tinha outras ações, diminuição da liberação de histamina e mastócito, diminuição da formação de PAF, e aí a facilidade da administração também sendo aplicados na ira. Por exemplo, o Cataflan, a mamãe tinha que dar 3 vezes por dia para a criança, gotinhas, né? A nimesulida só 2 vezes ao dia, então ganhou muito, né, espaço. Mas essa ação seletiva a gente põe em ponto de interrogação porque nos Estados Unidos nós temos muitos institutos de pesquisas particulares, né? E aí essa pesquisa aí, a gente deixa isso aqui, de onde surgiu, por que surgiu, de repente, um apresentou 6 meses depois, o outro já apresentou o estudo, né? A gente fica com essa pulguinha atrás da orelha, mas tá lá, COX-2 seletivo também, utilizado principalmente em iras, né? Em iras. Então tá, COX-2, periférico, utilizado principalmente em infecções respiratórias agudas, né? Tá lá no mesolida. Bem? E aí, na década de 90, a busca pelos seletivos. Não é isso? Por quê? COX-2 da inflamação. COX-1 tinha os efeitos gástricos, no TGI. Gastrite, úlcera, que era o problema dos AINES. Então se tentou buscar o quê? Um AINES seletivo para a COX-2. E aí surgiu então os COXIBs. Tá? Surgiu os COXIBs. A isoforma COX-1, COX-2. Então buscava sempre o quê? Um fármaco seletivo. E aí surgiu os COXIBs. Tá bem? Então lembrando, só que caiu do cavalo, né? Porque eu tinha a COX-1 constitutiva, presente onde? No trato gastrointestinal. A COX-2 indutiva, é isso, presente aonde? No processo inflamatório. Beleza. E depois descobriu-se que tinha uma COX-2 aonde? Também constitutiva. Aonde? Renal e cardio. Tá bem? E cardio circulatório. E aí então caiu do cavalo, né? Caiu do cavalo a indústria como um todo. Então tá lá, Lumacoxib, Rofecoxib, Etacoxib, Baladocoxib, todos seletivos para onde? Seletivos para COX-2. Então tá mostrando COX-2, COX-1, né?
Então, os coxíbeos aqui são o quê? Mais seletivos para a COX-2. Ok? Para a COX-2. Aí eu tenho celocoxib, utilizado como anti-inflamatório e analgésico, né? Inibidor de citocromo P450, aí vai. Celocoxib. Rofecoxib, que ele saiu do mercado por conta dos efeitos cardiovasculares dele renais, né? Principalmente o efeito cardiovascular. Onde que eles atuam seletivos? Na COX-2. Mas nós já sabemos que nós não temos só a COX-2, nós temos o quê? A COX-2 na inflamação, tenho ela cardiorrenal. Então, aí se nós fizermos um comparativo, né, em termos de absorção, tempo de meia-vida, metabolismo, excreção e apresentação, nós temos lá celocoxib, 3 horas, 11, observe que o tempo de meia-vida, o etocoxib, que é o Arcox, é o que tem o tempo de meia-vida mais prolongado, é o que diferencia ali. Todos são metabolizados pelo citocromo P450, tá bom? Aqui, 3 metabólitos e a maioria são metabólitos inativos. O que muda de um para o outro? A propaganda, né? A propaganda médica. Então, você tinha o celocoxib, que era o Celebra, o etocoxib, que é o Arcoxa, o rofecoxib, que é o Vioxx, o validecoxib, que era o Bextra, e o lumacoxib, que é o Prexis. Se eu não me engano, o Vioxx saiu do mercado, o Arcoxa saiu do mercado, o Prexis saiu do mercado, só ficou, acho que o Brexa e o Celebra no controle do SNGPC para monitoramento, já que a gente não tem uma farmacovigilância efetiva aqui no Brasil. O farmacêutico não faz o papel dele, né? Tá bem? Bom, qual que era o problema, né? Eu sempre procurava o quê? Eu procurava um COX, um fármaco que atuava onde? Na COX-2, da inflamação, para diminuir o processo inflamatório. E não atuasse onde? Na COX-1, presente onde? No trato gastrointestinal, e produzir o que? Prostaglandina. E a prostaglandina, o que ela faz no trato gastrointestinal? Estimula mucobicarbonato para neutralizar o HCl e a regeneração e o fluxo sanguíneo. Tá bem? Então eu buscava sempre um fármaco seletivo, mas ele também atuava onde? Na COX-1. Vamos entender como é que produz o que? O HCl, ou seja, o ácido gástrico. Então eu tenho 3 estímulos. Primeiro estímulo, a histamina. Segundo estímulo, a gastrina. Terceiro estímulo, a acetilcolina. Então, quando você vê a comida, você cheira, o olfato, acetilcolina. A acetilcolina se liga no receptor dela, muscarínico. A transdução sinal, você já sabe o que é cálcio? Então, você já sabe que é IP3, ó. Por isso que é importante estudar a transdução. Cálcio ativa a proteína quinase. Proteína quinase ativa a bomba de prótons. Aí eu jogo em um H+, complexa com cloro, forma o HCl. Ok? Depois você tem a gastrina. Ó, se você sabe que é cálcio, é IP3. Não tem erro. Segundo o mensageiro, IP3. Ativa a proteína quinase. Ativa a bombinha de prótons. E o que acontece? Produz HCl. E o outro você tem o que? Histamina, produzido localmente no trato gastrointestinal. Aí já é um mecanismo diferente, está acoplado a uma proteína G. Segundo o mensageiro dela, o que? AMP cíclico, ativa a proteína quinase. Aí você tem a produção de HCl. E você tem quem? As prostaglandinas. O que a prostaglandina faz? A prostaglandina inibe a adenylciclase, diminui o AMP cíclico, não ativa a proteína quinase, diminui a HCl. Então, quando você utilizava, né, um AINES, vou colocar assim, né, um AINES. Qual que é o mecanismo do AINES? O mecanismo do AINES era inibir a COX-2. Como não era seletivo, ele atuava também onde? Na COX-1. E a COX-1 produzia o quê? Prostaglandina. Então você diminuía o quê? Prostaglandina, aumentava a HCl. Além de diminuir muco e bicarbonato. Tá bem? Então por isso que às vezes desenvolvia o quê? Uma gastrite. Então tá lá, ó. A prostaglandina vem da onde? Da COX-1, do trato gastrointestinal da COX-1. Produz prostaglandina. O que a prostaglandina faz? A prostaglandina diminui a produção de HCl. Aumenta a produção do quê? De muco. Aumenta a produção de bicarbonato. Tá bem?
e melhora o fluxo sanguíneo. Para que o fluxo sanguíneo? Nós já vimos na cicatrização e reparo. Se eu tiver um bom fluxo sanguíneo, eu tenho uma boa regeneração. Tá bem? Então vamos lembrar lá. Então, se de repente um indivíduo, se o HCl, que seria o zinho H+, né, ultrapassarem a membrana, a camada de muco, tem o bicarbonato, ou seja, H mais HCO3 forma o quê? CO2 e água. Então neutraliza. Se ultrapassar, ainda tem o quê? A membrana do fosfolipídio, né? Das membranas. Por quê? Lembra disso? Carga positiva. Ela repele. Muito bem, repele. Ou seja, toda célula tem a membrana. A membrana, ela repele tanto carga positiva como carga negativa. Então, em um H+ bateu, ele volta. Seria um outro mecanismo de proteção. Qual que é o outro mecanismo? Se lesionar a célula, né, da mucosa gástrica, eu tenho um bom fluxo sanguíneo para regenerar rapidinho. Tá bom? Agora você vai lá e utiliza um Wines. Não seletivo, não é isso? O que ele vai fazer? Inibir COX, diminui prostaglandina, diminui o quê? Muco, diminui e aumenta o quê? Aumenta HCl. Então, o indivíduo desenvolve uma gastrite. Então, está utilizando o Wines, desenvolve uma gastrite. Tá bem? Por isso, a busca pelo seletivo. Certo? Então, tá lá. Então, os Wines atuam onde? Inibindo a ciclooxigenase, diminuindo a produção de prostaglandinas. Certo? Bom, o efeito anticoagulante dos AINES. Isso aqui todo mundo sabe, né? Então aqui eu tenho a célula endotelial e eu tenho a plaqueta. Plaqueta não é célula, é um fragmento celular, não tem núcleo. Então não tem informação genética. Tá bem? Então se ela tem lá COX, se ela tem 10 enzimas, é 10 enzimas e acabou. Então quando você utiliza lá, né, o AINES, ele vai inibir a ciclooxigenase da célula endotelial e vai inibir a ciclooxigenase o quê? Das plaquetas. Vamos lembrar, prostacyclina é produzido pela célula endotelial. Ela possui ação vasodilatadora e antiagregante. A plaqueta produz o quê? Tromboxano. Tromboxano tem ação o quê? Vasoconstritor e agregante. Então, ação inversa. Quando você utiliza lá um AINES, como por exemplo acetilsalicílico, como é que ele atua? Atua de forma irreversível na enzima. O que significa de forma irreversível? Ele vai lá e destrói a enzima, tanto da célula endotelial como da plaqueta. Tá bem? Qual que é o tempo útil da plaqueta? Não é isso? Não é um fragmento de 90 a 120 dias? É a vida útil dela. Não é isso? Muito bem. A célula endotelial tem núcleo. Se ela tem núcleo, ela tem informação. Ela consegue sintetizar novamente o quê? Uma nova ciclooxigenase. E aí produzir o quê? Prostacyclina novamente. Então, predomina a ação o quê? Vasodilatadora e antiagregante da célula endotelial. Tudo bem? Agora, quando você utiliza um AINE, por exemplo, acetilsalicílico, mais um anticoagulante, corre o risco de desenvolver o quê? Hemorragia. Simples assim. Tá bem? Porque vai estar inibindo o quê? A hemostasia primária. A hemostasia primária, eu tenho o quê? Hemostasia primária, eu tenho as plaquetas. A hemostasia secundária, eu tenho os fatores de coagulação, a fibrina. Tá bem? Então, vai estar inibindo a hemostasia primária. Tudo bem? Bom, na pressão arterial, eu tenho controle a curto prazo. Controle a curto prazo. Tá bem? Ou seja, quando ocorre diminuição da pressão arterial,
no arco da artéria aorta e nos seios carotídeos, tá bem? Da carótida, da artéria do pescoço, o que acontece? Diminui a descarga de baroreceptores no centro vasomotor. E aí ocorre, então, uma ativação simpática. Liberando o quê? Noradrenalina. O que a noradrenalina faz? A noradrenalina promove vasoconstrição. Vasoconstrição aumenta a resistência periférica. Lembrando, o que pressão arterial é? Pressão arterial é débito cardíaco vezes resistência periférica. O que é débito cardíaco? É frequência cardíaca, né, e volume sanguíneo. Então, se aumenta a resistência periférica, aumenta novamente o quê? A pressão arterial. Se noradrenalina atua no coração, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. Isso aqui é o mecanismo a curto prazo. A longo prazo, o que acontece? Se libera a noradrenalina, diminui o quê? O fluxo sanguíneo. Sanguíneo renal. Se diminui o fluxo sanguíneo, o que acontece? Libera renina. E essa diminuição do fluxo sanguíneo também, na mácula densa, diminui a concentração do quê? De sódio. Então, ocorre também por dois mecanismos. Então, diminuição do fluxo sanguíneo e diminuição da concentração de sódio. O que acontece? Liberação de renina. Renina converte angiotensinogênio em angiotensina 1. E aí a ECA, ou dipeptidil de peptidase, converte angiotensina 1 em angiotensina 2. Angiotensina 2 promove o quê? Vasoconstrição periférica. Aumenta a resistência periférica, aumenta a pressão arterial. Tá bem? Estimula das terminações sensitivas, né, do sistema nervoso autônomo, a liberar o quê? Noradrenalina. Noradrenalina aumenta a frequência cardíaca, aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial. E a nível renal, o que ela faz? A nível renal estimula a liberação de quem? Aldosterona. A aldosterona começa a reter o quê? Começa a reter sódio. E a água sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Aumenta o quê? O volume sanguíneo, aumenta o débito cardíaco, aumenta o quê? A pressão arterial. Isso aqui é o mecanismo a longo prazo do controle da pressão arterial. Bom, para que toda essa historinha, professor? Para mim explicar isso aqui, ó. Controle a longo prazo da pressão arterial. Tá bem? Vamos lá. Quem que modula esse processo? Deixa eu ver. Isso. Quem que modula esse processo? Ó, então eu tenho substâncias vasoconstritoras e substâncias vasodilatadoras. Quem são as substâncias vasoconstritoras? Noradrenalina, endotelina, angiotensina 2. Quem são as substâncias vasodilatadoras? Prostaglandinas e óxido nítrico. Então, quando você utiliza um AINES não seletivo, né, especificamente, por exemplo, os coxibes, é um veneno. Todo AINES é um veneno para o rim, mas os coxibes é mais ainda, porque eles são seletivos para COX-2. Está presente aonde? Cardio renal. Então, o que acontece? Diminui prostaglandina. Aumenta o quê? A ação das substâncias vasoconstritoras, colaborando para o aumento da pressão arterial e também para o aumento da insuficiência renal crônica. Por isso que fala assim, que todo AINES antagoniza o efeito dos antihipertensivos quando utilizado de forma crônica. Por favor, quando usado de forma crônica. Então tá lá, ó. Como a prostaglandina modula, você utiliza um AINES, o que acontece? Vai promover o quê? Vai promover maior resistência periférica, porque aumentou as substâncias vasoconstritoras. Certo? No coração, nós temos o quê? As artérias coronárias. E eu tenho fluxo sanguíneo. Quem que mantém o fluxo sanguíneo? É o equilíbrio entre substâncias vasoconstritoras e substâncias vasodilatadoras. Quem são as substâncias vasoconstritoras? Substâncias vasoconstritoras é a noradrenalina, é a angiotensina 2, endotelina, tromboxano A2, a gente vai lembrando. Substâncias vasodilatadoras, quem que são?
prostaglandinas. Quem mais? E óxido nítrico. Então, quando você utiliza um AINES, tá bem? Um AINES. Qual que é o mecanismo de ação dele básico? Inibir a COX-2. Muito bem. E se ele for seletivo? Seletivo pior ainda. Ele vai a COX-2, que ela está presente no processo inflamatório, essa aqui é indutiva, né? E a constitutiva está presente aonde? Está presente cardio, renal. Tá bem? Cardio-renal. Consequentemente, quando você utiliza um coxib, porque dos AINES todos são venenos para o rim e para o coração, mas se utilizar o coxib, pior ainda. O coxib vai o quê? Diminuir prostaglandina, vai aumentar as substâncias vasoconstritoras. Se o cara já tiver uma obstrução aqui, aumenta o risco de desenvolver o quê? Infarto agudo. Por isso, então, que os coxibs foram o quê? Retirados do mercado. O que ficou sob controle do SNGPC. Entenderam? Aí os objetivos da inflamação, quando utilizar, né, o quadro, né, e aliviar da dor. Então, na atualidade, hoje nós temos AINES que não são seletivos, como, por exemplo, o cetoprofeno, que para diminuir os efeitos gástricos, para diminuir os efeitos no TGI, o que acontece? Começaram a utilizar com inibidor de bomba protônica, para diminuir a produção de HCl, diminuir a agressividade. Então, aí surgiu o Profenid Protect, o Vimovo, que é naproxeno, que é um AINES com esomeprazol, ou seja, a associação de AINES com inibidores de bomba protônica. O que nós temos de novo? Ó, derivados do naproxeno, né? Você tem lá o loxprofeno. E os derivados oxicans, você tem o quê? O lornoxicam. São os AINES mais novos da atualidade. Ok? Tudo bem aqui? Vamos dar um intervalinho? Ok, professor. Vamos dar um intervalinho aí. 10 minutinhos, um cafezinho, uma aguinha e já voltamos, tá bom?